Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Direito Cast. Antes de a gente começar, já sabe, né? Deixa o like e compartilha esse conteúdo nas suas redes sociais. Bom, hoje a gente vai botar uma lupa em cima de uma prática que por muito tempo foi uma verdadeira bagunça no processo de criar leis no Brasil. O famoso contrabando legislativo. Entender o que é isso é fundamental para qualquer pessoa do direito que quer saber como as leis são, ou melhor, como elas deveriam ser feitas de verdade. Para organizar nosso papo, a gente vai seguir um roteiro bem simples. Primeiro, o que raios é contrabando legislativo? Depois, como é que isso acontecia na prática? Aí, a gente vai ver qual foi a posição do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. E, para fechar, quais foram as consequências dessa decisão, que foi super importante. Vamos nessa? Então, bora começar nossa investigação. E para isso, a gente precisa primeiro entender a cena do crime. Afinal de contas, o que é exatamente esse tal de contrabando legislativo? Pensa só nessa situação aqui. O Congresso está lá discutindo uma lei super específica para dar um reajuste de salário para servidores públicos. Aí, do nada, no meio da votação, alguém vai e coloca um artigo que muda completamente as regras das companhias aéreas. Soa meio bizarro, né? Pois é exatamente esse o problema que a gente está investigando hoje. E tá aí a definição do nosso crime, o contrabando legislativo, que o pessoal também chama de jabuti. Acontece quando um parlamentar se aproveita da votação de um projeto sobre, sei lá, o tema A, para enfiar ali no meio, via emenda, uma regra sobre o tema B, que não tem absolutamente nada a ver com o assunto original. É literalmente como tentar passar um produto escondido na mala pela alfândega, uma coisa ilegal que não deveria estar ali. Beleza? A gente já definiu o problema. Agora, vamos para a segunda parte da nossa investigação. Entender o modus operandi. Como é que essa manobra acontecia lá dentro do Congresso Nacional? O caminho mais comum para isso rolar, principalmente com medida provisória, seguia mais ou menos esses passos. O processo começava normal. O governo editava uma MP sobre um assunto urgente e mandava para o Congresso. Lá os parlamentares podiam propor melhorias, as famosas emendas. Só que o problema estava aqui, no passo 4. É aqui que um tema totalmente diferente pegava carona no projeto. E aí, se essa MP virasse lei, pronto, nascia uma lei com corpo estranho no meio, um verdadeiro jabuti legislativo. E com exemplos fica ainda mais claro, né? Imagina só uma MP para criar cargos no governo que, de repente, no meio do caminho, ganha uma emenda para mudar a lei de licitações. Ou sei lá, um projeto sobre impostos que, do nada, passa a ter um artigo alterando o Código de Trânsito. A falta de conexão, a falta de pertinência temática, como a gente diz no direito, é absurda, não tem pé nem cabeça. Bom, com essa prática distorcendo completamente o jeito de fazer lei no país, uma hora a conta ia chegar. E a questão foi parar no colo do guardião da Constituição, o Supremo Tribunal Federal. E o veredito do STF foi claríssimo. O tribunal bateu o martelo e disse: contrabando legislativo é inconstitucional. E por quê? Porque ele simplesmente ignora o devido processo legislativo. Ou seja, existe um jeito certo, um rito, um passo a passo para criar leis. E essa prática atropelava tudo isso. O ponto central da decisão do Supremo, que veio lá na ADI 5127, foi estabelecer uma regra de ouro. Toda e qualquer emenda precisa ter pertinência temática com o projeto original. Traduzindo, se o debate é sobre laranjas, as emendas podem falar do suco da laranja, da casca, do plantio, mas não podem do nada começar a falar sobre parafusos. O assunto da emenda tem que ter uma ligação direta e lógica com o tema principal. Foi uma decisão que trouxe ordem para casa, sabe? E olha, se esse conteúdo está te ajudando a entender melhor as coisas, aproveita para compartilhar com seus amigos ou nas suas redes sociais. Isso ajuda muito a fortalecer e desenvolver ainda mais o nosso canal. Certo? Então o STF resolveu o problema daqui para frente. Mas e o passado? E todas as leis que já tinham sido aprovadas com jabutis dentro delas ao longo dos anos? Aí a história fica ainda mais interessante. O Supremo se viu com um abacaxi gigantesco para descascar. Se essa prática sempre foi errada e inconstitucional, seria preciso sair anulando todas as leis contaminadas por ela. Imagina o caos jurídico que isso ia criar, a insegurança para todo mundo, para cidadãos, para empresas que seguiram aquelas regras por anos. E aqui veio a solução super inteligente do STF. O tribunal decidiu fazer o que a gente chama de modular os efeitos da decisão. Na prática, eles traçaram uma linha no tempo. O dia 15 de outubro de 2015, data do julgamento, virou um marco zero. Tudo que foi aprovado com contrabando legislativo antes dessa data, como alguns trechos da Lei 12.249 de 2010, por exemplo, continuou valendo em nome da segurança jurídica.
Agora, a partir daquele dia, a regra mudou. Qualquer lei nova com esse defeito é considerada inconstitucional e pode ser anulada. Tolerância zero. Então, para a gente amarrar tudo que a gente viu hoje, os pontos-chave são esses. Contrabando legislativo é enfiar um assunto que não tem nada a ver no meio de um projeto de lei. Isso acontecia com emendas sem a tal da pertinência temática. O STF diz que isso é inconstitucional. E para não virar uma bagunça geral, essa regra nova só vale para as leis que foram aprovadas depois de 15 de outubro de 2015. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. A decisão do STF foi, sem dúvida, um passo gigante para deixar o processo legislativo mais transparente e correto. Mas a pergunta que fica é: será que só proibir o contrabando já é o suficiente para garantir que a gente vai ter leis melhores, mais bem debatidas no Brasil? É algo para a gente pensar, né? Pessoal, muito obrigado por acompanhar até aqui. Para mais conteúdos como este, siga o DireitoCast no Spotify. E não se esqueça, deixar o like é muito importante para nós. E para vídeos, acesse DireitoCast no YouTube ou no TikTok. Um abraço e até a próxima!